Livro Deuses Falsos, Timothy Keller, capítulo 5, parte 1. O poder e a glória. Um mundo possuído. Pouco antes de a Europa mergulhar na Segunda Guerra Mundial, o historiador holandês Johan Huizinga escreveu: "Vivemos em um mundo possuído e sabemos disso." Os nazistas alegavam fomentar um profundo amor pelo país e pelo povo. No entanto, de alguma forma, enquanto buscavam esse, entre aspas, amor pelo país, seu patriotismo tornou-se demoníaco e destrutivo. No fim, o nazismo alcançou exatamente o oposto do que pretendia, vergonha sem fim, ao invés de honra nacional. Em 1794, Maximilien de Robespierre, líder da Revolução Francesa, disse na Convenção Nacional, aspas, "Qual é o objetivo que buscamos? O desfrute pacífico da liberdade e da igualdade. O terror nada mais é que a justiça célere, severa e inflexível." Fecha aspas. Todavia, seu reinado do terror foi de uma injustiça tão terrível que o próprio Robespierre tornou-se bode expiatório e foi guilhotinado, sem julgamento. Evidentemente, liberdade e igualdade são grandes benefícios, mas, de novo, algo deu terrivelmente errado. Um princípio nobre ficou possesso, enlouquecido e, por fim, efetuou o oposto da justiça que os revolucionários buscavam. O que aconteceu? Idolatria. Quando o amor por seu povo se torna um absoluto, ele se converte em racismo. Quando o amor à igualdade se torna algo supremo, isso pode resultar em ódio e violência contra qualquer um que tenha uma vida privada ou privilegiada. É a tendência consolidada nas sociedades humanas de transformar boas causas políticas em deuses falsos. Conforme mencionamos, Ernest Becker escreveu que, em uma sociedade que tem perdido a realidade de Deus, muita gente se voltará para o amor romântico a fim de que ele lhes dê a satisfação um dia encontrada na experiência religiosa. Nietzsche, contudo, acreditava que o dinheiro substituiria Deus, mas há outro candidato a preencher esse vazio espiritual. Também podemos nos voltar para a política. Podemos ver nossos líderes políticos como, aspas, redentores, nossa orientação política como uma doutrina de salvação e converter nosso ativismo político em uma espécie de religião. Os indicadores de idolatria política. Um dos indicadores de que um objetivo está funcionando como um ídolo é quando o medo se torna uma das principais características da vida. Se estabelecermos o ídolo no centro da nossa vida, nós nos tornaremos dependentes dele. Se nosso Deus falso for ameaçado de alguma forma, nossa reação será o pânico total. Não diremos, que vergonha, como é difícil, mas sim, é o fim, não há esperança. Essa pode ser a razão por que hoje tanta gente reage às tendências políticas nos Estados Unidos de maneira tão extremada. Se um dos dois partidos ganha uma eleição, certa porcentagem do lado perdedor fala claramente em deixar o país. Ficam ansiosos e temerosos em relação ao futuro. Depositaram em seus líderes políticos e na política o tipo de esperança que outrora havia sido depositado em Deus e na obra do Evangelho. Quando seus líderes políticos ficam fora do poder, experimentam uma espécie de morte. Acreditam que se a política deles e o seu pessoal não estiver no poder, tudo ruirá. Recusam-se a admitir o quanto têm em comum com o outro partido. Em vez disso, concentram-se nos elementos de discordância. Os aspectos controversos ofuscam tudo mais e um ambiente tóxico é criado. Outro indicador de idolatria em nossa política é que os oponentes nunca estão equivocados, mas são sempre maus. Após a última eleição presidencial, minha mãe, aos 84 anos, comentou: "Antigamente, quem quer que fosse eleito, mesmo não sendo aquele em que votamos, ainda era o nosso presidente. Esse parece não ser mais o caso." Depois de cada eleição, há agora um número significativo de pessoas que vê o novo presidente como alguém a quem falta legitimidade moral. As crescentes polarização e amargura políticas que hoje testemunhamos nos Estados Unidos são um sinal de que convertemos o ativismo político em uma forma de religião.
como a idolatria produz medo e demonização? O filósofo holandês-canadense Al Wouters ensinou que, na visão bíblica das coisas, o principal problema na vida é o pecado e a única solução, Deus e sua graça. A alternativa a essa visão consiste em identificar algo além do pecado como o principal problema do mundo e algo além de Deus como o principal remédio. Demoniza-se assim algo que não é completamente mal e transforma-se em ídolo algo que não pode ser o bem supremo. Escreve Wouters. Aspas. O grande perigo é destacar algum aspecto ou fenômeno da criação perfeita de Deus e identificá-lo como o vilão no drama da vida humana, em lugar da intromissão hostil do pecado. Esse algo tem sido identificado de diversas maneiras, como o corpo e suas paixões, a cultura em oposição à natureza, a autoridade institucional, especialmente no Estado e na família, a tecnologia e suas técnicas administrativas. A Bíblia é singular em sua rejeição intransigente de todas as tentativas de identificar parte da criação como a vilã ou a salvadora. Fecha aspas. Isso explica os constantes ciclos políticos de esperanças exageradas e desilusão. O discurso político cada vez mais tóxico e o medo e o desespero desproporcionais quando o partido político de um indivíduo perde o poder. Mas por que deificamos e demonizamos causas e ideias políticas? Reinhold Niebuhr respondeu: na idolatria política, fazemos da obtenção do poder um Deus. A idolatria do poder. Reinhold Niebuhr foi um importante teólogo americano de meados do século XX. Ele acreditava que todos os seres humanos lutam contra um sentimento de dependência e impotência. A primeira tentação no Jardim do Éden foi um ressentimento dos limites que Deus nos impusera. Entre aspas, não comerás da árvore. Gênesis 2:17. E a busca de sermos como Deus, tentando o poder sobre o nosso destino. Cedemos a essa tentação e agora ela faz parte da nossa natureza. Em vez de aceitarmos nossa finitude e dependência de Deus, procuramos desesperadamente maneiras de assegurar-nos de que ainda temos poder sobre a nossa vida. Mas isso é uma ilusão. Niebuhr acreditava que essa insegurança cósmica cria um desejo de poder que domina nossas relações sociais e políticas. Ele observou duas maneiras em que isso acontece. Primeiramente, disse Niebuhr, o orgulho de um povo é algo bom, mas quando o poder e a prosperidade da nação se transformam em absolutos incondicionais a deter todas as outras preocupações, então a violência e a injustiça podem ser perpetuadas sem questionamentos. Quando isso acontece, o estudioso holandês Bob Goldsworth escreve: o fim justifica indiscriminadamente todos os meios. Desse modo, o objetivo de prosperidade material da nação se torna um ídolo quando o usamos para justificar a destruição do ambiente natural ou para permitir o abuso de indivíduos ou de classes de pessoas. O objetivo de segurança militar da nação se torna um ídolo quando o utilizamos para justificar a remoção de direitos de livre expressão e processo judicial ou o abuso de uma minoria étnica. Niebuhr acreditava que nações inteiras tinham egos corporativos e, como os indivíduos, as nações podiam ter complexos de superioridade e de inferioridade. Um exemplo do primeiro complexo seria a maneira que a autoimagem orgulhosa da América, como a terra dos livres, cegou a maioria das pessoas para o seu racismo hipócrita direcionado contra os afro-americanos. Uma sociedade também pode desenvolver o senso de inferioridade e passar a ser agressiva e beligerante. Tendo escrito seu livro em 1941, nada mais fácil para Niebuhr que identificar a Alemanha nazista como exemplo dessa forma de idolatria do poder. A humilhação alemã depois da Primeira Guerra Mundial deixou toda a sociedade ávida por provar seu poder e superioridade ao mundo. Não é fácil estabelecer uma linha exata entre a atribuição de valor a uma coisa e a atribuição a ela de valor absoluto.
De igual modo, não há maneira exata de definir o momento em que o patriotismo torna-se racismo, opressão e imperialismo. Todavia, ninguém nega que nações têm resvalado com frequência nessa ladeira escorregadia. Rir de todas as expressões de patriotismo como se fossem malignas em si não resolve. Como vimos até aqui, ídolos são coisas boas e necessárias que nos tornam deuses. C.S. Lewis escreveu com sabedoria a esse respeito. Aspas. É um erro pensar que algum dos nossos ímpetos, digamos o amor maternal ou o patriotismo, são bons e outros, como o sexo ou instinto de luta, são maus. Há situações em que é dever de um homem casado estimular o próprio impulso sexual e de um soldado incitar seu instinto de luta. Também há ocasiões em que o amor da mãe pelos filhos ou o amor do homem por seu país precisam ser reprimidos ou levarão à injustiça para com os filhos e os países alheios, transformando uma filosofia em ídolo. Ney Byrne reconheceu outra forma de desejo de poder. Você faz da sua filosofia política, não do seu povo, uma fé salvadora. Isso ocorre quando a política se torna ideológica. A palavra ideologia pode ser empregada para fazer referência a um conjunto de ideias acerca de um assunto, mas também pode ter uma conotação negativa mais próxima da sua prima, a idolatria. Uma ideologia, como o ídolo, é uma expressão limitada e parcial da realidade que se eleva ao plano de última palavra sobre as coisas. Os ideólogos acreditam que a sua escola ou seu partido tem a resposta verdadeira e completa para os problemas da sociedade. Acima de tudo, as ideologias ocultam dos seus partidários a dependência que têm de Deus. O exemplo mais recente de uma ideologia importante que fracassou é o comunismo. Durante quase 100 anos, um grande número de pensadores ocidentais depositou expectativas elevadas no que um dia foi chamado de socialismo científico. Mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim em 1989, essas crenças ruíram. C.E.M. Jowett foi um dos influentes filósofos agnósticos britânicos que se voltou contra o cristianismo após a Segunda Guerra Mundial. No seu livro A Restauração da Crença, ele escreveu: a visão do mal implícita no marxismo, expressa por Shaw e sustentada pela psicoterapia moderna, que considera o mal como subproduto das circunstâncias, portanto capaz de ser alterado e até eliminado pelas circunstâncias, acabou parecendo insuportavelmente superficial à luz da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades nazistas e stalinistas. Por termos rejeitado a doutrina do pecado original, nós, da esquerda, vivíamos sendo desapontados pelo fracasso do socialismo verdadeiro, em ser bem-sucedido, pelo comportamento de nações e políticos, acima de tudo, pelo fato recorrente da guerra. Fecha aspas. Uma das obras fundamentais que surgiu nessa época foi um livro escrito por vários comunistas e socialistas desiludidos, incluindo Arthur Koestler e André Gide, intitulado O Deus que Fracassou. O título de estudo, descrevendo como uma ideologia política pode fazer promessas absolutas e exigir total comprometimento de vida. Na esteira do colapso do socialismo, o pêndulo oscilou rumo à adoção do capitalismo de livre mercado como a melhor solução para lidar com os problemas recorrentes da pobreza e da injustiça. Muitos diriam hoje que essa é a nova ideologia dominante. De fato, um dos documentos que constituem a fonte do capitalismo moderno, aspas, A Riqueza das Nações, de Adam Smith, parecia deificar o livre mercado, ao argumentar que este é uma mão invisível, que ao ser deixado com as rédeas soltas, conduz de forma automática o comportamento humano em direção ao que é mais benéfico para a sociedade, sem nenhuma dependência de Deus ou de um código moral. É cedo demais para ter certeza,
Mas pode ser que, à luz da enorme crise financeira entre 2008 e 2009, venha a ocorrer a mesma deslealdade para com o capitalismo que aconteceu com o socialismo uma geração antes. Uma onda de livros populares e acadêmicos, seculares e religiosos tem surgido e revelado a natureza ideológica do capitalismo de mercado recente. Alguns apresentam até variações no título para O Deus que Fracassou, uma vez que se tem atribuído aos mercados livres poder semelhante ao de um Deus para nos fazer felizes e livres.